24 horas com você. Show de rádio. Bom dia, pessoal. Voltamos então aqui ao nosso programa Vida em Abundância, nessa quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. E eu já deixei aqui para vocês nos comentários, porque hoje nós estamos aqui, né, de 15 em 15 dias com a Magda Boeri, que traz aí os assuntos de educação domiciliar ou homeschooling e mais, né, que a gente tem enfatizado bastante aqui no programa, que é o resgate da família, né? Isso é o mais importante e que a Magda tem deixado isso bem claro, enfatizado bastante aqui no programa. Então, eu já deixei para vocês aqui nos comentários o link, né, do programa passado. Sempre deixo aqui, porque pode ser que você tenha perdido e você não pode perder nada. Você tem que seguir aí. Não é uma linha, né? Mas são muitas coisas importantes que ela tem comentado aqui que vale a pena você não perder nenhum. E eu já quero passar para dar o bom dia para ela e depois volto aqui, porque já entraram pessoas aqui dando também o seu bom dia. Magda Boeri, bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Vitória, bom dia a todos aqueles que estão conosco nessa manhã. Muito bom estar aqui de volta. 15 dias passam muito rápido. O programa voa, né? 15 dias passam muito rápido também. É verdade, bem assim, né? E então aqui, ó, o pessoal Arlete, lá de Portugal, que tem comentado bastante aqui com a gente, interagido no programa. A Lucilane, lá de Santo Antônio de Jesus, Bahia. A Paula, da Feliz, Rio Grande do Sul. A Karina, do Rio de Janeiro, o programa Pão da Vida. O Vento Sul, a Rose Fontoura. De Agudo, Rio Grande do Sul, Janaína Flávio Manarelli. É isso aí. Se vocês têm perguntas para a Magda ou se vocês conhecem alguém que estão interessados nesse tema e também tem questionamentos, chama para cá, compartilha a live, que esse aqui é o momento, tá bom? Então vamos lá. Magda, ouvindo aí, né, os programas passados, eu queria dar uma introdução assim hoje. E ontem eu ouvindo, refleti bastante com uma frase ali que você colocou, que a gente fez até o Rio, né, para a chamada para hoje para o programa. E eu achei muito interessante ali no momento que você fala que a gente não sabe quem são os professores dos nossos filhos e a gente acaba ensinando eles, né, a obedecer os professores, a ouvir os professores. E a gente pode trazer o assunto aqui para o programa sobre aquilo que a gente aprende com o cristianismo, porque esse é um programa cristão, e a gente aprende duas coisas, obediência e submissão, né? Que a submissão, ela é absoluta, mas a obediência, ela é relativa. Isso quer dizer que a submissão, eu tenho que saber quem é aquela pessoa, que ela é uma autoridade, que eu tenho que respeitar. E a obediência, ela é relativa se ela afringe as leis divinas, infringe as leis divinas, né? Então, se alguém, em qualquer lugar que eu esteja, e no caso aqui a gente está falando de uma instituição, né? Qualquer lugar que eu esteja, se alguém manda eu fazer algo, dizer algo, e eu sei que aquilo ali não é uma lei divina, que Deus reprova, eu tenho todo o respaldo divino para não cumprir, né? Então, queria introduzir esse assunto aí, com relação a esse ambiente, né, até na instituição e também em casa. Muito interessante isso, Michele, e é algo assim que eu gosto de compartilhar com as famílias cristãs, porque as famílias, elas às vezes dizem esse versículo, né, que a submissão ela é absoluta, mas a obediência é relativa. Isso quando nós temos discernimento e consciência. Uma criança com 5, 6 anos, quando o pai e a mãe falam para ela, obedece o professor, né? Tudo que o professor falar, tu faz. O professor é tua autoridade, né? Então, o que acontece? A criança, ela não tem um discernimento ainda, ela não tem palavra suficiente, ela não tem vida ainda, não tem experiência para ela saber discernir se o que o professor está falando é de Deus ou não é de Deus. E outra coisa, esse discernimento, ele é muito mais espiritual. Isso realmente é Deus que está falando, né?
Se uma autoridade ela representa Deus na minha vida, então esse professor ele deveria estar falando de Deus. Minha mãe e meu pai disseram que eu tenho que obedecer porque ele é autoridade. Eu entendo que ele é autoridade, então é Deus que fala através dele. Então, o que a gente vê? A gente expõe as crianças a uma situação que ela não tem maturidade, ela não tem experiência para ela tomar decisões ou mudar seus pensamentos. Há um tempo atrás, né, e há muito tempo atrás, talvez, porque a gente sabe que essa inserção de ideologia, né, essa inversão que está acontecendo na educação, ela já vem acontecendo há uns 100 anos atrás, né? Não é coisa recente, ela foi implantada aos poucos. Há um tempo atrás ainda se tinha padrões de educação moral. Hoje em dia já não se tem mais. Então a criança ela fica perdida no meio dessas introduções. A criança ali quando ela entra na escola, dos 4 anos até os 9, 10 anos, a criança passa pelo processo de absorção. Ela é uma esponja, então tudo que é falado ela absorve. A partir dos 10, 12 anos, dependendo da maturidade da criança, ela começa, então, a fazer formar pensamentos, né, de tudo aquilo que ela recebeu, que foi introduzido, todo o vocabulário que ela tem, todos os pensamentos, ela começa, então, a fazer ali começa a se formar o seu pensamento. Então, isso é muito perigoso, porque se a criança, nesse período, vamos dizer até ali os 14, 15 anos, na adolescência, que é um período que é fatal, né, para todas as crianças ali, todos passam, e é um período de uma grande mudança, ela vai botar para fora aquilo que está introduzido, aquilo que está dentro do coração dela. Então, se uma criança ela fica 4 horas dentro da escola, e hoje tem crianças que elas passam um período muito maior, se o pai e a mãe não fazem o seu trabalho espiritual dentro de casa, é muito tempo, a criança está com a sua mente muito tempo exposta para esse tipo de pensamento contrário. Então, são 4 horas na escola, ela chega em casa, às vezes a mãe não estava trabalhando, né? Tem todas as funções, às vezes tira um tempo à noite para conversar com a criança fica exposta à TV, fica exposta, né, às mídias, enfim. É muito tempo que a mente dela fica voltada, concentrada naquilo que não é do Senhor. Aí ela vai para o culto no final de semana, ela vai para um grupo familiar à noite, e aí a criança está cansada já de noite. Final de semana ela já recebeu uma semana inteira de informação. Então, a formação psicológica, a formação de pensamento, a formação crítica da criança, ela é feita dentro da escola. Então, não tem como a gente fugir, porque o sistema ele é muito forte, muito bem preparado. Então, aí os pais dizem, né, a obediência, ela é relativa, mas será que essa criança ela tem discernimento? Será que essa autoridade chamada professora ela não está passando por um tempo, está passando um tempo muito maior na vida da criança do que o pai e a mãe? Ela vai obedecer quem? Aquele que mais ministra, aquele que mais compartilha, né? Aquele que mais tem vida. Então, vida dentro daquilo que fala, né? Porque assim como a gente tem a vida que a gente recebe do Senhor, as trevas têm a vida que recebe das trevas, né? Então, não é a vida divina, mas é a vida maligna. Então, são situações que nós devemos pensar, e esse versículo ele é muito verdadeiro, mas nós, como pais, precisamos estar muito alinhados para que a criança ela tenha um discernimento. E talvez é um tempo de muita exposição para decisões que ela vai precisar tomar, e ela não está preparada para isso. Não sei se me fiz entender. Sim, até porque, Magda, dentro ali, né, que você colocou assim, ela tá 4 horas ali naquele ambiente, né, ou mais até, às vezes a criança precisa ficar até o dia inteiro, né, e tem uma coisa que acontece ali, né, é o ambiente onde quando ela é diferente, né, e aí fica mais difícil ainda, né, porque aí se voltam muitas coisas, tipo assim, eu sou a diferente, né? E ela, para poder se fazer de todos, então ela acaba até passando por cima dos próprios princípios que ela aprendeu, né? Exatamente. Olha quantas exposições que a criança tem, né? A criança, ela se molda com muita facilidade. Ela se molda aos amigos, ela se molda aos professores,
se molda às tarefas e matérias que são dadas. Então, se ela ficar muito mais tempo exposta, aquilo ali vai ser provavelmente um ambiente que vai mudar, né, a personalidade, o caráter, a formação dela. Ah, mas ela tem uma formação cristã firme dentro de casa, sim, mas aquilo ali traz influência. Então, a criança, ela fica esse tempo muito exposta a esse tipo de informação, né? Então, e muitas vezes, para ela criar laços, né? Para ela não ser tratada como a diferente, né? Para ela não ser excluída, ela vai, sim, muitas vezes ela vai acabar se aliando a certas coisas, fazendo certas coisas, e eu vejo que tem muitos pais que dizem, ah, mas em casa meu filho não faz isso. Ah, mas em casa é uma coisa. Quando ele está no meio de influências, no meio de outras pessoas, ele tem outro comportamento. Isso é normal, né? A criança, tanto que, se a gente for estudar o material de educação infantil, diz que a criança precisa ser o quê? Adestrada. Ela precisa ser conduzida. Então, se coloca uma responsabilidade muito forte, né, muito grande na criança, sendo que o cérebro do ser humano ele se forma completamente quando ele está com em torno de 25 anos. Olha só. Então, uma criança de 6 anos, 7, 12, 15 anos, um adolescente, que capacidade ele tem, né? De se formar, de decidir, de entender. Não, ele está em formação. Ele está sendo formado. E quem é que passa o maior período de tempo com ele nessa formação? É o pai, à noite, que fica 1 hora com a criança fazendo tarefa da escola, né? É a mãe que almoça com a criança, ou à noite tira tempinho de 15, 20 minutos para brincar com a criança. Quem está ficando mais tempo com o seu filho, né? Então, já é conhecido, né, que nós somos as 6 pessoas que mais convivemos, né, que está ao nosso redor. Se a gente fosse basear nessa primícia natural, é só a gente olhar o comportamento dos nossos filhos, quem rodeia os nossos filhos. Ah, ele vai na igreja. Ah, ele recebe a palavra. Mas hoje em dia, pela convivência que eu tenho tido com várias famílias cristãs, né, que se dizem cristãs, eu tenho percebido assim, ó, que há algo está errado, né? Algo está muito fora. Acho que eu já compartilhei aqui que eu vi lá no Legado Cristão uma estatística de que a cada 10 pessoas, uma lê a Bíblia todos os dias. Isso é muito sério. Cada 10 pessoas cristãs, né? Batizadas, que vão na igreja. Então, se isso está acontecendo nas famílias, as famílias não estão lendo a Bíblia todo dia, que é o nosso manual, que é a nossa instrução. Então, a instrução está vindo de algum lugar. Alguém está ensinando os nossos filhos, né? Então, alguém está influenciando o comportamento dos nossos filhos. Quem é essa pessoa? É o pai? É a mãe? Que são as pessoas primárias que Deus colocou ali, as mais importantes da vida da criança, até que ele tenha condição de andar sozinho? Ou são as outras pessoas? Então, eu tenho me preocupado bastante em relação a isso, né? E eu acho que depois a gente pode conversar no próximo bloco, né? O que vem acontecendo na política do Brasil, né, nos últimos tempos, o que está se armando, né, em relação à educação, para que os pais fiquem atentos, né, ao que está acontecendo. Então, é bem preocupante, sim, e nós precisamos tomar as rédeas, né, Michele? Está na hora da família tomar as rédeas da sua família, não só dos seus filhos, mas da sua família, né? E o nosso intuito aqui é acordar, né? Para que as famílias possam, então, se posicionarem, né? Magda, a gente volta, então, depois dos nossos intervalos comerciais, vamos puxar esse tema aí. A gente volta já já. É isso aí, programa Vida em Abundância, nessa quinta-feira, conversando aqui com a Magda Boeri sobre educação domiciliar ou homeschooling, né? E nós deixamos uma deixa no bloco anterior, para a gente trazer aqui, puxar o assunto com a Magda sobre as questões políticas, né, Magda? Mas eu queria fazer assim, ó, botar no meio disso aí, a questão do século XXI, que eu ouço muito como uma desculpa. Ah, nós estamos no século XXI, parece que virou assim, tudo pode, né? A gente pode ser o que a gente quer ser, e por aí vai, né, Magda? Então, passo a palavra aí para você. Isso é muito triste, né? Porque nós, como cristãos, sabemos que a palavra diz que Deus não muda, né?
E não Exatamente. importa se a gente, que século que a gente está, o que eu faça, Deus nunca vai mudar a forma de ser e de agir. Então, isso chega a ser uma abominação. A gente está vivendo momentos que eu digo que é para deixar as pessoas ficarem loucas mesmo, né? Perturbadas. Porque uma época se implanta uma cultura, daqui a pouco aquela cultura já não presta mais, mas foi destruída uma parte, né? Principalmente dos nossos jovens, dos adolescentes, da mente das pessoas que foi introduzido, agora não, agora isso aqui já não vale mais, vamos voltar a ser como era antes. Mas já foi feito um estrago, né? E quem é que vai arrumar isso? Né? Quem é que vai desconstruir isso na cabeça das pessoas? Será que tem como, a não ser um milagre divino, né? Então, não existe isso de séculos, porque Deus ele é o mesmo na eternidade passada e vai ser sempre na eternidade futura e agora, né? Então, a gente só acerta, a gente só vive bem, a gente só tem sucesso em qualquer área da vida da gente se a gente cumpre exatamente aquilo que é o princípio divino. Então, não tem como inventar, né? Inventar moda. Eu vejo, Michele, que surgem, a cada tempo surgem coisas novas, né? Surgem estratégias, surgem situações, surgem, né, novas técnicas, enfim, em todas as áreas. Mas na educação, principalmente. Agora esse é o modelo, vamos seguir esse modelo, é dessa forma que vai ser feito. Mas só existe um modelo que ele foi provado, testado, né, foi aprovado, e o que deu certo em todos os tempos, que é o modelo bíblico, o modelo divino. Ele foi testado de todas as formas. E é o único que foi aprovado, tanto que mais de 2.000 anos nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. Né? Há mais de 6.000 anos se fala da fundação do mundo, de como Deus criou todas as coisas e permaneceu. Né? Então, as pessoas têm que parar de buscar formas e técnicas e maneiras. A única que dá certo, testada e aprovada, é o princípio divino, é a palavra de Deus, né? E eu vejo assim, Magda, que quanto mais se inventa coisa, né? Porque o século XXI virou um símbolo de modernismo, mas eu vejo que quanto mais se inventa, mais aparecem pessoas nostálgicas, querendo voltar lá atrás, ah, como era bom isso, ah, como era bom aquilo, né? E a gente vê essa geração aí completamente, sei lá, sem referências, né? Sem nada. E isso eu venho avaliando, né? E ponderando muitas coisas aqui, principalmente no nosso compartilhar aqui em casa, né? Então a gente conversa muito com os nossos filhos, assim, como eram as coisas e como estão hoje. A gente sempre faz esse balanço. E aí eles até falam, poxa, quem dera que a gente tivesse nascido lá naquela época, né? Mas mesmo assim, cada época também tem seus problemas, como a Magda falou, né? Isso não é de agora, vem de muitos anos atrás, mas parece que agora a coisa estreitou, né, Magda? Isso. É que tudo foi muito bem planejado, né? Tudo foi muito bem estruturado. Satanás, ele não faz nada. Nós é que somos impulsivos, né? A gente quer as coisas para ontem. Não, ele faz a coisa muito bem pensada. Eu estava lendo um livro que fala sobre estatísticas familiares e na década de 60 existiam em torno de 2% de filhos fora do casamento, tanto que se falava de bastardos, né? Ah, era muito conhecido esse termo, né? Existia em torno de 2%. Hoje, nós temos 60% de filhos homens criados sem pais. Né? Nem se fala, né? O livro nem falava da questão das meninas, mas só 60% de homens que foram criados foram gerados fora do casamento e criados sem pais. E isso gerou uma consequência muito violenta dentro da família, porque esses homens hoje eles são os políticos, né? Eles são as pessoas que estão aí formando opinião, são os escritores, pessoas que estão dentro da educação. Isso é muito sério, porque eles foram criados sem referência nenhuma. Né? A partir desse momento, o que aconteceu? A família começou a ser desconstruída. Na década de 60, existia em torno de 6% de divórcio. Hoje, 80% das famílias já passaram por algum divórcio. Famílias que casaram, né, pessoas que casaram 2, 3, 4 vezes. E isso impacta muito na formação, né, do ser humano, né, na formação integral.
Então, é algo que já foi implantado e isso é muito sério, porque se a gente não, como eu falei lá no início, né, se a gente não tomar as rédeas, né, se Deus não fizer uma obra dentro da família cristã, não tem esperança. Né? Não tem esperança para o mundo futuro, porque hoje as pessoas elas estão completamente desapegadas, né? Isso a gente começa a ver antigamente, né? Bem antigamente, não existia essa oferta de brinquedos como a gente tem hoje, né? Eu não gosto nem desse saudosismo porque no meu tempo, né? Não, não é isso. É que no passado os brinquedos eles eram muito mais duradouros, eram, né, educativos, as crianças às vezes até construíam seu próprio brinquedo, elas tinham uma ligação com aquele brinquedo, era importante para a sua vida. Olha o que acontece hoje, tudo é muito descartável. É muito caro, é descartável. Às vezes as famílias, né, um empenho imenso para dar alguma coisa para os filhos, mas é descartável. Assim como os brinquedos são descartáveis, as pessoas também se tornaram descartáveis. Então, que o povo precisa se atentar e que isso entrou em algum lugar. Aí eu vou entrar no assunto que eu queria compartilhar, que nós tivemos agora, final de semana, na Câmara dos Deputados, nós tivemos eleição para senador, eleição para presidente, né, do Senado, presidente da Câmara, tivemos os presidentes das comissões, e o que o partido, né, da esquerda mais lutou? Todos os acordos foram feitos para que eles ficassem com a Comissão de Educação. Por que será? É a comissão mais importante. Então, todos os acordos foram feitos para ficar com a educação e o meio ambiente. Então, povo de Deus, precisamos acordar. Né? O ano passado nós tivemos uma batalha forte na questão do PNE, que é o novo Plano Nacional de Educação, que ia ser implantado em 2024, conseguiu se prorrogar para o final de 2025, mas olha o que aconteceu. Já era programado, temos uma comissão de educação, o PNE vai entrar esse ano de 2025 e vai passar pelo Senado, porque ele já passou pelo Congresso, vai passar pelo Senado, e aí, o que tem lá nesse PNE? Né? É a discriminação da educação domiciliar, a criminalização da educação domiciliar, a desconstrução da família, toda a ideologia de gênero está lá dentro, já está implantada, tempo integral para a educação, crianças que vão a partir do nono mês para a escola, né? Então, são coisas sérias, né? Porque nós pensamos que a educação é o futuro da nação, né? Nós pensamos que as crianças precisam, em todos os lugares que tu vai, pergunta, né? Lugar de criança é na escola. Gente, isso já é antiquado, já caiu, né? Já há muito tempo nunca existiu, na verdade, lugar de criança é na família. Então, tá tudo pronto já. Tem pessoas que não vão conseguir sair do sistema porque ela não tem condição, né? Isso, quando a gente fala das questões das separações, dos divórcios, que já começou no século passado, né? Lá na década de 50, por ali, ali fez com que a mulher tivesse que sair para trabalhar, né? Tivesse que buscar o sustento. Hoje se sabe que está tudo tão caro, está tudo tão difícil, né? A subsistência básica da família, que precisa se dividir, mesmo que seja uma família constituída de pai e de mãe, precisa. Então, que a mãe também vá buscar o sustento e os filhos ficam à mercê, né? Da escola, das creches, e a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Né? Olha esse plano de tirar o celular, né, de dentro da sala de aula. Não é porque as crianças se distraem, não é porque você não vai ficar sabendo o que está sendo implantado. Mas meu filho estuda numa escola confessional. Não coloque a sua fé na escola confessional, né? Porque meus filhos também estudaram lá e eu sei das coisas que aconteceram, que a gente vivenciou. Então, é muito sério, né, o que está acontecendo. E já há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu dizia, gente, vamos tirar os filhos da escola, porque vai chegar um momento que vai ficar praticamente impossível. E isso já está acontecendo. Temos regiões no Brasil, como no Rio Grande do Sul, algumas regiões de São Paulo, já que está tudo interligado, saúde e educação. Então,
há, né, a buscativa acontecendo forte em vários lugares. Aqui em Santa Catarina é muito forte também, mas está ficando difícil. Talvez vai chegar um momento que não conseguirão mais tirar os filhos da escola, não conseguirão mais fazer a sua parte, né, que é de construção de caráter, né, de construção de pensamento, construção onde os filhos possam ter o seu pensamento tão bem formado, tão centrado em Cristo, que essa é a nossa função de pai e mãe, né? Que Cristo, que a educação seja cristocêntrica, isso quer dizer Cristo no centro da educação, que as crianças, os jovens, eles já não vão mais optar por Cristo, né? Porque eles tiveram outra coisa lá introduzida na sua mente, porque se a formação do cérebro completa ela acontece com 25 anos, então quanta coisa que já foi introduzida, quanta formação que já aconteceu ali. O caráter, né, a forma de agir, o pensamento, já foi todo moldado, né? Ah, mas foi, né, nasceu numa família, né, boa, numa família cristã, com o pai e a mãe que trabalhavam, como é que meu filho se tornou desse jeito? Tá muito evidente hoje, né? Triste de ver, né? E foi como você falou. Parece assim, Magda, sabe, que como a gente aqui fala assim, olha, Jesus está voltando. Ah, que isso, vai ser só daqui uns 10, 20 anos, né? Eu acho que o pensamento é igual, né? Eu vejo assim que quando Deus tocou o nosso coração aqui, do meu marido, pra gente tirar realmente as crianças da escola, ele teve que fazer arranjos naturais, sabe? Não foi algo assim que veio explicando essas coisas, né? Foi arranjo natural, tipo assim, se eu não fizer assim, se eu não fizer esse arranjo, não vai, né? Então, precisamos passar por determinadas situações para que tomássemos essa decisão, e foi a melhor decisão, né, que nós fizemos. Mas eu vejo isso, assim, ó, eu vejo que as coisas estão acontecendo, mas a gente não quer olhar, a gente não quer ver, a gente não quer acreditar que as coisas vão chegar nesse fim, né? Apesar de a gente já ver isso em outros países, a gente acha que nunca vai chegar aqui, né? Então, daqui a pouco, como a Agatha está dizendo aí, o que ela quer dizer? Que daqui a pouco o Estado vai tomar conta do teu filho, né? Ele é que vai determinar, ele que vai fazer tudo, né? E você não vai poder fazer mais nada. Daqui a pouco tu não tem direito sobre nada do teu filho. E aí, como é que vai ser? Aí não adianta chorar o leite derramado, né, Magda? Exatamente. Já acontece em alguns países, por exemplo, onde a igreja é estatal, né? O pastor, o padre, ele é contratado do Estado. Hoje isso na educação já acontece, né? Antes a educação era exclusiva da família. O que foi feito? Os professores são contratados do Estado. A educação virou estatal. E então, quando a educação ela se tornou estatal e saiu, esse direito ele foi tirado aos poucos da família e a família foi deixando, né? Aquilo foi se tornando é normal, olha só, é uma evolução, né? Olha o que está acontecendo. A mulher, então, agora ela está tomando um novo local, está participando, né, de um novo movimento, né? A mulher, então, ela tá se tornando mais independente, né? Então, a mulher está tomando o seu lugar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu jamais vou deixar de ser mulher porque eu sou mãe, porque eu sou esposa. O meu lugar eu nunca vou perder, né, para situação nenhuma, independente se eu trabalho ou não trabalho. As nossas obrigações, as determinações dadas por Deus, elas precisam acontecer. Então, olha quanto engano que veio acontecendo no decorrer desses anos todos, e eu vejo as pessoas falarem assim, mas essa geração já se formou lá na geração dos nossos pais, né? Tudo isso que está acontecendo agora já vem de muito tempo antes. E a gente não se percebeu disso porque a gente foi no embalo, né? A gente foi achando, não, Jesus vai voltar, mas sabe, desde que ele está dizendo que vai voltar e não voltou ainda. Mas isso acontece, né, lá no outro país, lá nos Estados Unidos, né, lá na Inglaterra, na Alemanha, que é a igreja estatal, né? A gente tem grupo familiar na Finlândia. O processo é totalmente a melhor educação do mundo, mas é totalmente estatizada. A família, ela não tem poder de nada. Isso é muito perigoso. Então, a nossa mente se acostumou com aquilo tão devagarzinho, né, tão sutilmente, que se tornou a nossa realidade. E nós precisamos reverter isso, assim, reverter
a ponto de que nós temos hoje, né, a gente tem a palavra do reino, a gente tem a Bíblia, a gente tem a verdade, a gente está sendo ministrado todos os dias, por isso que a palavra ela é tão forte, a gente precisa acordar. Acordar que não é só a salvação, não é só eu ler a Bíblia e obedecer na minha vida, não, eu obedeço a Bíblia. É integral, né? É em todos os aspectos. Com os meus filhos também, com a família também. E mesmo assim, a gente ainda vê influências, né? Hoje a gente tem ataque, a família tem ataque de todos os lados. E mesmo que se a gente se manter fiel, achando que está 100% fiel, ainda há influências, porque Satanás todo dia ele quer destruir a família. Então, a educação foi algo muito lícito, né? Muito bem montado, muito bem estruturado. E aí, o que aconteceu? Se ensinaram todas as coisas, menos aquilo que é mais importante, que é ler, escrever, ensinar matérias, né? Hoje a gente tem um analfabetismo funcional aí a todo vapor, né? Antes a criança ali no terceiro, quarto ano, ela tinha um pouquinho de dificuldade de ler e escrever. Hoje nós já temos jovens no ensino médio que não sabem interpretar, né? Que não sabem ler direito, não sabem escrever, não sabem as regras básicas. Quando eles vão interpretar alguma coisa, a gente vê na igreja, às vezes, pessoas que têm ensino superior, tu pede, lê isso aqui, ela não para nem nos pontos e nas vírgulas, né? O que tu entendeu? Eu não entendi nada. Lê palavras erradas, não sabe buscar o significado, é muito sério, isso chama analfabetismo funcional. A pessoa codifica, ela lê, mas ela não interpreta. Aí uma pessoa que ela não interpreta o básico da vida, como é que ela vai interpretar ideologias, como é que ela vai interpretar posicionamentos, né? Aí a gente volta lá para aquele versículo que a gente leu lá no começo, né? Que a gente falou sobre que... Me deu um branco. Da obediência? Desculpa, não entendi. Da obediência? Ali? Da obediência, exatamente. Isso. Da obediência que ela é relativa, né? Uhum. Como assim, se a criança... Como é que a criança... A gente volta para aquele ponto lá. É um adulto que passou por todo esse processo, como é que ele vai entender sobre obediência relativa, sobre autoridade, né? Que ele tem que ser autoridade, que ele tem que se posicionar como pai, como mãe, como mulher, como homem. A cabeça dele está confusa. Ele já não entende mais o que é isso, porque ele não sabe interpretar. Tanto que hoje é muito comum você ver um jovem, né? Um homem, ele não consegue interpretar que ele é um homem. Né? Que ele nasceu como homem, com todos os aspectos de homem, e ele precisa ser homem. Ele não sabe interpretar isso. Então, olha onde nós chegamos, né? Muito longe já que essa situação já avançou dentro da família e dentro da própria igreja, infelizmente, né? Eu imagino que a educação seja, né, o âmbito mais atacado assim por Satanás, porque ele sabe o estrago que uma família bem estruturada pode fazer, né? Ele vê assim quão ameaçador para ele né? Porque a gente sabe que quem muda um país, quem muda uma sociedade, não são os políticos que estão ali, né? Não é a Câmara, não é o Congresso, mas é o povo, é uma família. São adolescentes que têm princípios, que têm caráter. E ele enxerga isso, né? Ele sabe quão perigoso é isso para ele, né? Ele sabe que ele é um garoto que sabe se posicionar como homem, né? Que na hora que, sei lá, tem que se casar, tem que, né, tomar um compromisso com uma família. Sabe que ele vai tomar aquele compromisso ali, ele vai levar até o fim, né? Ele vai permanecer ali fiel e tudo. Mas não. Hoje ninguém sabe o que é mulher, o que é homem. Cada um faz uma coisa, né? O homem trai e vai embora. A mulher também dá o filho para a escola, dá para babá e tira a responsabilidade dela. Então a gente vê que é isso mesmo, né? Tem sido implantado isso há anos. Ninguém mais se posiciona, né? Ninguém mais é o que deveria ser. E a gente vê que tudo isso é um plano de Satanás, porque ele sabe que uma família que não é estruturada, que não tem princípios, é uma sociedade, é um país, é um mundo que também não é estruturado, porque a gente sabe que é a gente que faz a mudança, né? Começa com a nossa família, começa dentro de nós, e a mudança está nas nossas mãos, né? Não está no presidente, não está no presidente de outro país, começa com a gente que faz a mudança, né? E fica a pergunta, né, Magda? Aonde tu aprendeu isso?
Que quando a gente senta para conversar com os nossos filhos e eles vêm com determinados assuntos, falam, aonde que tu aprendeu isso, né? E aí, se a gente cavucar, vamos lá achar, né? Magda, já são 10h52, né? E eu deixo aí, então, as tuas considerações finais e a gente já está ansioso aqui pelo próximo programa. Que coisa bem boa. A Vitória, ela sempre tem essa sabedoria, né, de fechar o nosso programa mostrando o que realmente é, né, uma família que busca o Senhor, que faz educação domiciliar. Eu fico muito feliz, porque ela foi muito inteligente na colocação dela, e é exatamente isso. Por isso que o nosso ministério, ele fala que, né, uma família restaurada, né, é uma igreja restaurada, uma sociedade restaurada. A gente não pode se preocupar, a gente não tem como salvar o mundo e a gente não vai mesmo, né? Mas a nossa família, nós temos essa responsabilidade, os nossos filhos, os frutos que nossos filhos darão, né? Então, eu creio muito nisso. É por isso que eu vivo, né? Por essa esperança de quando você faz a sua parte dentro daquela pequena comunidade ali, algo diferente está sendo plantado. Porque foi assim que as trevas se implantaram também, né? De pouquinho em pouquinho. Então, temos que fazer a nossa parte. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo pela oportunidade. Que Deus abençoe muito. Estaremos aí em breve, nova participação. É isso aí. Até amanhã, então, se Deus quiser.